Salve, rapaziada! Storm na área nessa nossa série. Hoje para trazer um assunto muito importante, que é como iniciar em qualquer MMO, seja ele NFT ou não, e parar de cometer erros graves que eu vejo inúmeros jogadores cometendo e parar de perder recursos, galera. Então deixar ali de perder reais ou qualquer outro recurso que seja dentro do seu jogo. Então assiste até o final que hoje é um papo cabeça rápido, muito interessante. Já deixa o seu like, o seu sub para ajudar a continuar essa série maravilhosa aqui. Então bora lá, galera. Eu queria mostrar primeiramente esse gráfico para vocês, que ele traz muita informação e em cima dele que nós vamos conversar. Então, temos aqui no nosso eixo, como as pessoas falam, eixo XY, mas no eixo aqui da esquerda, a dificuldade de recurso, ou seja, o custo do recurso é sempre atrelado à sua dificuldade de obtenção. No eixo aqui embaixo, eixo X, temos o tempo, beleza? Então, enquanto esta curva aqui, eixo Y, trata dificuldade do recurso e custo, o eixo X trata o tempo. Porque essa relação é extremamente importante, Storm. Sempre que um MMO lança, a primeira coisa que um jogador de qualidade ele precisa fazer é olhar para os recursos e como é a linha de progressão do jogo. Como assim, Storm? Primeira coisa, você tem que olhar qual é a progressão desse jogo. Ela é baseada em equipamento? Ela é baseada na arma? Ela é baseada no avatar do meu personagem? No que se baseia a progressão? A partir desse entendimento, o jogador ele vai olhar quais são os steps disponíveis dentro do jogo. Eu começo com uma arma básica, depois ela passa para rara, depois ela passa para arcana, épica, lendária. Ele vai começar a entender quais steps que existem dentro dessa progressão. E aí, óbvio, ele vai pesquisar as formas de obtenção desses itens. Então, muita gente me conhece porque eu tive bons inícios em todos os jogos, e não foi só por questão financeira, galera. Porque muitos jogos que eu entrei e gastei X, eu conseguia fazer PVP com pessoas que gastaram 10X. Mas qual foi a minha análise? Aqui eu trago para vocês o que eu faço todo jogo. Esse é o meu, entre aspas, segredo aí. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos imaginar um jogo com tiers de itens. Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4, Tier 5. Quando o jogo começa, imaginem que essa linha vermelha é o Tier 1, correto? Eu separei aqui nas linhas verdes 3 classificações de jogadores. Então coloquei aqui em cima as baleias, no meio os investidores pequenos até médios ali, e lá embaixo os free-to-plays e casuais, beleza? Então como funciona esse gráfico aqui? Imagine esse jogo de tiers de itens, né? Pode ser raridade ou qualquer cenário, onde você inicia e o primeiro foco de todo mundo é pegar o Tier 1, subir lá o seu básico para o Tier 1. Então todos os jogadores estarão em busca disso. O que os jogadores baleia farão neste momento? Eles vão adquirir esses itens Tier 1 o mais rápido possível. E óbvio, pessoal, no começo, esse recurso ele estará caro. Seja isso um item, seja isso uma food para dar status, qualquer coisa. Esse jogador, ele vai correr, ele vai falar, poxa, para ter o Tier 1 rápido e ficar forte, eu vou adquirir isso. Ele coloca muito dinheiro nisso. A partir do momento em que começa a ser possível adquirir o Tier 2, que seria essa outra curva em azul, o Tier 1 ele começa a passar por uma desvalorização. Porque às vezes não era nem possível obter o Tier 2 de cara, seja porque era um conteúdo que ninguém conseguia fazer, era um conteúdo indisponível porque não teve atualização ainda. Então, a galera investiu forte, ficou full Tier 1, boladão, botou os atributos tops, as gemas, as pedras, e aí rapidamente já começou a busca pelo Tier 2. E quando começa a busca pelo Tier 2, o Tier 1 ele passa a desvalorizar. Até, basicamente, ele começa a derreter o preço dele, até ele chegar a muito barato. Então, se ele custava 100, ele começa a cair 80, 70, 60, 50, 30, 20. Por que isso acontece? Porque as pessoas vão estar buscando o Tier 2, depois o Tier 3, depois o Tier 4.
Então, as baleias, galera, elas estão sempre nessa curva de cima, elas surfam essa linha reta, ela adquire o Tier 1 muito caro, ela adquire o Tier 2 muito caro, tudo que vem de disponível ela tá lá, colocando dinheiro e comprando. Por isso que quem tenta acompanhar as baleias na gameplay não consegue de forma nenhuma. Então, quando eu queria fazer um PVP com essas baleias, matar às vezes lá o cara que tinha muita coisa, fazer um PVP com ele, eu não conseguia. Por quê? Porque se eu quisesse tentar acompanhar financeiramente não era possível, então eu tinha que surfar nessa onda de baixo, aproveitando a desvalorização de alguns recursos e trabalhando de forma inteligente o investimento para adquirir estes recursos na hora correta. Então, digamos que eu estivesse aqui jogando e dropasse um item do Tier 2. Eu tentaria craftar o meu Tier 2 nesse momento aqui do jogo, ó. Nesse momento aqui? Não, eu não tentaria. Por quê? Porque ele ainda está lá na curva das baleias, ele ainda é muito caro. Então, eu vendia esse recurso do Tier 2 e fechava o meu set Full Tier 1 tunado. Isso me permitia competir com essas pessoas que estavam nessa fase aqui, certo? Muitos que estavam começando a fazer o seu Tier 2. Então, a galera que estava colocando muito dinheiro, eu ia na bota deles, via essa queda do recurso, vendia coisas caras para eles para poder tunar o meu set. E claro, estudando as builds e tudo mais, trabalhando o seu set Tier 1 tunado, que já está muito mais barato, você consegue competir lá em cima. Não necessariamente você vai ganhar sempre, mas você tem um espaço de competição bacana. Então, maravilha, Storm, mas onde entram os free-to-plays nessa pegada? O free-to-play, pessoal, ele vai estar sempre surfando uma onda anterior. Então, na medida em que as pessoas estão buscando aquele próximo tier, aqueles tiers lá na frente, o free-to-play ele está trabalhando o set dele lá atrás, enquanto ele vende todos os recursos possíveis dos sets lá na frente. O maior erro das pessoas é quererem se colocar em classificações diferentes aqui e tentarem acompanhar um ritmo que não é possível. Então, o free-to-play ele tem que iniciar, ele tem que ser muito inteligente, entender a curva desses recursos, quais recursos o pessoal vai buscar no começo, qual recurso vai ficar muito caro lá na frente e às vezes é desvalorizado hoje. Então vamos imaginar que para fazer um item Tier 2, precisava de 5 itens. Sei lá, uma madeira, uma lenha formada já, um minério e tal. O minério estava muito barato, porque ninguém estava fazendo Tier 2. Então o Free-to-Play, ele já identifica isso, vende algumas coisinhas ali, compra alguns minérios, e quando vem essa curva da baleia querendo esse Tier 2, o minério valoriza, o Free-to-Play vende esse minério. Poxa, Storm, mas aí o boneco dele fica parado e fica fraco. Não, ele está jogando, se empenhando para poder tentar disputar em algum momento com o pessoal que está investindo. Então o Free-to-Play, ele nunca vai vencer as baleias, porque as baleias elas estão lá em cima adquirindo todos os recursos, no Ragnarok comprando cartas, no Mu comprando todos os itens, nos jogos NFTs comprando tudo que é token do jogo. Free-to-play nunca vai brigar lá, e você tem que ter isso em mente. Mas o free-to-play consegue lutar com os investidores, porque o investidor que compra as coisas erradas, imagina o investidor tentando comprar um pouco de set Tier 2, um pouco de set Tier 1 nessa fase aqui do jogo, nesse meio aqui. O cara está investindo tudo errado, enquanto o free-to-play, nesse mesmo momento em que o Tier 1 desvaloriza total, ele fecha um set foda, uma build foda e começa a almejar o próximo passo dele. Ele consegue se tornar competitivo nessa linha do meio, óbvio que do meio para cima lá ele não vai conseguir, isso você tem que ter em mente, e o maior erro dos free-to-plays e dos investidores que colocam muito pouco é achar que vai competir em alto nível, vai ter o seu protagonismo. É muito complicado, você tem que ser um cara extremamente bom e fazer dinheiro usando o mercado para tornar isso possível. Você tem que fazer trades dentro do mercado, ou seja, se capitalizar dentro do jogo utilizando o seu conhecimento. Então, a base disso tudo que eu falei para vocês, nós falaremos em vários outros vídeos dessa série, mas pensem nisso, façam esse gráfico para todos os jogos que vocês entrarem. Entrem no MMO,
você olha para isso daqui, determina quais recursos são importantes, como é que a progressão do jogo funciona e analise, se coloque na sua posição. Aonde eu vou jogar esse jogo? Eu vou jogar como casual free to play, eu vou jogar como investidor baixo. Então, frente a isso, quais são minhas decisões? O que eu adquiro? Como que eu lido com isso? Isso será de extrema importância você se manter nessa trajetória até o final. Não querer ficar mudando, porque isso vai te custar muito caro. É aquele tipo cara que tá lá comprando o seu Tier 1, vai lá e compra a arma Tier 2, gasta uma fortuna, fica com o set tem um todo ferrado, aí passa um mês, a arma já tá valendo metade Tier 2, que era o momento para ele começar a adquirir. Aí ele fala, nossa, comprei aquela arma, hoje ela não vale nada, o pessoal tá montando Tier 3. Todos os jogos têm essa curva. Saiba identificar, saiba se posicionar, deixa esse like, esse sub, porque em todos os MMOs nós estaremos fazendo isso juntos. Então faço isso em live, mostro para vocês em todos os jogos, posto aqui no YouTube e garanto que teremos muitas informações ainda para trocar a respeito disso. Então espero que essa introdução vocês tenham gostado, nós vamos exercitar isso muito ainda aqui no canal, então já deixo para vocês esse conceito. Um excelente domingo de frio aí para todos, se cuidem, fiquem com a família, um beijão aí do Storm, abraço.